amigo! Tudo bem por aí? Seja muito bem-vindo aos Serpentes da Luz. Para quem não me conhece, eu sou Yara Rodrigues, estou aqui para guiá-los. Essa é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter no signo de Virgem. Já te contei a novidade, Virgem? Agora a gente tem um clube de membros do canal. Então, para você que tem interesse em receber as leituras antes do horário normal de publicação, por exemplo, é uma boa, né? Então vamos lá. Já te convido a fazer parte do clube de membros. E aí, pessoal do nível 2 vai ter leituras só para vocês, né? Quando a gente começar a criar essa comunidade do clube de membros, vai ter vídeo só para vocês. Pois é. Então, a energia vai ficar mais afunilada, né? Mas vamos lá. Vamos começar a leitura de hoje. E a gente vai começar primeiramente trazendo uma oração aqui. Você pode ouvi-la e receber a energia, mas se você quiser, você pode pular também, né? Vamos lá, então. Respira fundo, se concentra, receba palavras, energias de vibração, de amor e luz. E vamos lá. Potências do reino, colocai-vos sob meu pé esquerdo e em minha mão direita glória e eternidade. Tocai meus ombros e levai-me pelos caminhos da vitória. Misericórdia e justiça, sede o equilíbrio e o esplendor de minha vida. Inteligência e sabedoria, dai-me a coroa. Espírito de Malkuth, conduzi-me entre as duas colunas sobre as quais se apoia todo o edifício do templo. Anjos de Netzat e de Rod, afirmai-me sobre a pedra cúbica de Yesod. Ó Gedulael, ó Geburael, ó Tiferé, Binael, sede meu amor. Riat e Rotimael, sede minha luz, sede o que sois e o que sereis. Ó Kiteriel, Istim, assiste-me em nome de Shaddai. Querubim, sede minha luz em nome de Adonai. Ben Elohim, sede meus irmãos em nome do Filho, o Cristo. E pelas virtudes de Sabaó, Elohim, combatei por mim em nome do Tetragrammaton. Malatim, protegei-me em nome de Od Revolré. Serafim, depurai meu amor em nome de Eloá. Rasmalim, iluminai-me com os esplendores dos Elohims e da Shekinah. Aralim, obrai e opranim, girai e resplandecei. Hadosh, Hakadosh, gritai e falai, ruge muge, Kadosh, 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 Shaddai, Adonai, Jotchavá. Erreiê, Ashereheiê, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Bora ver, né, o que vai vir hoje nessa leitura de hoje. Sem tema, tá? Leitura sem tema. Então ela vai ser aberta. Vamos lá. Veio aqui um tema. Próximas 72 horas e possibilidades de acontecimentos. Vamos lá, Virgem. Peguei o primeiro oráculo aqui, o oráculo de Delfos. Já te convido a se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, vem fazer parte da nossa egrégora de Serpentes da Luz. Vamos lá, Virgem. O que a gente tem hoje aqui, né? Eu vi uma moça falando nos comentários da leitura de ontem sobre... Porque eu falei, né? Que ia fazer, ó, a presença. Quem tá vendo aí, quem não tá apenas escutando, mas também tá vendo a leitura, debaixo do deck já apareceu o anjo da guarda, confirmando a presença, né, das reverberações do que a gente acabou de fazer aqui. Ah, mas voltando ao assunto, né? Aí a querida pegou e falou assim que não curtiu muito. Que ficou disperso, que não sei o quê. Sobre a questão de eu trazer primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada de cartas. E etc. E levando muito em consideração o comentário dela, vamos então para a primeira rodada de cartas. Bora, bora. Já
Vai começar, calma. Que isso aqui? Vamos lá. Saiu a carta o juízo, os sonhos, o impulso inicial, a missiva, o anjo da bondade e o romance. Debaixo do deck a gente tem a proteção, a solidão, a nostalgia. Muito bom essa carta, inclusive, aparecer, proteção e anjo da bondade, principalmente depois de uma oração que foi feita aqui, né? Esse anjo da bondade, ele pode referir-se também a quando, de alguma forma, os nossos mentores, guias, nos trazem intuições de gestos, que esses gestos, eu sinto uma certa ausência de malícia aqui, mas não no sentido que você tá viajando na maionese, não é isso. Eu vejo uma energia de juízo, né? De juízo interno, com relação a um novo início, algo que está começando, algo que está chegando para você, certo? Nos próximos momentos, nas próximas 72 horas, eu vejo alguém numa energia com mais, com um olhar, porque eu sinto um pouco dessa vibração dessa carta do juízo, a energia do Rei de Espadas. O que é o juízo, né? Pelo menos aqui. É como se tivesse uma percepção com mais lucidez, né? Perante sonhos, perante coisas que você recebe, provavelmente, o que você faz, o que você entra, o que você lida também, porque a gente também tem energia de romance aqui, né? Ai, pois tem. Tá? Então, vamos lá. Nas próximas 72 horas você pode estar com uma energia um pouco mais observadora ou racional com relação a algumas coisas que podem estar acontecendo na sua vida. É uma carta que, pra mim, ela tem um tom de justiça também, tá? Ela também me lembra a energia da carta da justiça. Existe um sonho que você tem... Ó, virou a carta da criança. Eita, virou a carta da criança, né? Pois é. Existe um sonho que você tem, é um novo início, é um nascimento de alguma coisa. Novos projetos, é algo que está em crescimento. O que aqui diz que é totalmente possível de se realizar, né? Porque veio o juízo e os sonhos juntos. Se vier só os sonhos, né? Pode ser uma coisa não tão palpável, mas aqui eu sinto que é palpável. Ainda mais com essa energia do impulso inicial nos próximos momentos. Então eu vejo que algum tipo de juízo interno te faz ter uma iniciativa. Provavelmente isso tem a ver com alguém, né? Ou alguém na sua direção que tem algum tipo de juízo interno, de análise, de observação, faz essa pessoa ter uma iniciativa na sua direção. Eu sinto que são... Olha, aqui eu tô vendo boas vibrações até o momento, né? Não veio nada ruim até agora. A missiva, inclusive, ela fala sobre a chegada de uma comunicação. Essa iniciativa, esse convite, sabe? Tem algo aqui nesse sentido. Pode ser uma pessoa na sua direção, porque veio a carta do romance também. O romance geralmente é uma carta que fala bastante sobre flerte, sobre você se sentir acolhido, acolhida, abraçada, né? Olha só essa carta. Muito gostosinha a energia dela. E ainda mais debaixo do impulso inicial aqui, né? Vamos ver o que mais. Falsidade. O médico. Eu acho que puxou um pouco da energia da leitura de ontem.
Eu acho que aqui alguém só tem que se atentar um pouquinho a essa... algum tipo de... intriga. Não gostei dessa carta ter saído aqui, principalmente aqui, né? Aqui diz que você pode receber o apoio de alguém para perceber talvez a falsidade de uma pessoa. Esse apoio, talvez ele pode ser até da espiritualidade em si. Ou, de alguma forma, né? Ai, não sei explicar isso aqui, cara. Mas, não sei. Olha, meus olhos focaram na palavra mentiras. Mas de onde será que tá vindo essas mentiras? Porque as primeiras cartas que saíram veio o juízo, né? Os sonhos. Então pode ser, na verdade, uma dose de desconfiança aqui, né? Ah, veio a palavra... Exato. Veio aquela... Como é que fala, meu Deus do céu? Aquela querida frase, gato escaldado tem medo de água fria. Cortei o baralho e virei aqui, me apareceu ciúme, desespero, desorientação. Desesperado por ciúme. Gente, quem é essa pessoa tão ciumenta aqui? Uma carta que fala sobre possíveis instabilidades emocionais. Você pode perceber isso em alguém próximo a você. Ah, outra coisa que eu vi aqui. Ah, gente, é meio óbvio, né? Eu acho, mas é como se você vai receber o apoio de alguém, provavelmente, né? E isso aqui vai deixar outra pessoa louca das ideias. Tipo, alguém não vai gostar de te ver recebendo o apoio de outra pessoa. Sei lá por que isso veio, mas veio. É como se fosse encontrado uma solução aqui também para uma discórdia. Ai, nossa, o Salem não tá ajudando, né, velho? Ele tá aqui debaixo. Deve ser bem capaz que por isso que saiu a carta do gato. Às vezes não é nem a palavra em si, mas é porque ele tá bem aqui debaixo. Atrapalhando, né? Brincando, né? Enfim, vamos continuar aqui a leitura. Me veio uma pessoa aqui, que essa pessoa ela tem uma energia um pouco pesadinha. Pode ser alguém que tenha muitos hábitos destrutivos. E seja alguém ciumento pra caramba. Ou ciumenta, né? Essa pessoa ela pode ter ciúmes ou de você, ou de uma pessoa que interage com você. Tipo, como se aí você tá lá interagindo com a pessoa e aí a outra não gosta. Tem um pouco dessa vibe aqui, tá? É como se fosse até uma continuação. Eu vejo aqui que algumas pessoas nas próximas 72 horas vão estar olhando um pouco mais para a saúde também, né? Competência, agindo com competência na própria vida. Duas cartas aqui que apontam uma energia um pouco instável. Parece até que, não sei se essas cartas estão conversando entre si. Não sinto necessariamente isso, né? Mas vamos lá, vamos ver o que mais? Vamos para a segunda rodada de cartas em homenagem à querida que não gostou? Vamos! Eu sou dessas. Ai, ai, véi. Enfim. Vamos lá, né? E você já tomou água? Vá se hidratar. Até eu vou fazer isso agora.
Vamos para a segunda rodada de cartas. E vamos ver o que a gente pode falar para a Virgem. 4 de espadas. Cavaleiro de copas. O carro. E 10 de espadas. Pode ser que haja algum tipo de afastamento aqui, né? Você pode ter despertado a raiva de alguém. Ah, e o choro é livre, né? O choro é livre. Aqui me fala sobre um período de recuperação para alguns. Foca mais em... principalmente em processos que você vai perceber na parte da noite, energias noturnas aqui, né? A primeira carta. Então aqui pode ser que tenha, assim, alguém em processo de recuperação, em processo de introspecção, meditação, reclusão. Aqui é sobre você pisar um pouquinho no freio, né? Ou pelo menos observar. Lembrando que a gente ainda tá na energia da lua minguante, então faz parte. Tá? Cavaleiro de Copas, ele pode se indicar um convite que você vai receber nos próximos momentos, ou até mesmo alguém que vai na tua direção. O carro, ele pode indicar, inclusive, né, atemporalmente falando, viagens. É uma carta que fala sobre viagens, movimentações. E alguém possivelmente seguindo em frente, né? Ainda mais que esse 10 de espadas aqui me fala sobre algo que tá se encerrando na vida de alguém também. Isso vem para dar movimento. Isso vem porque provavelmente alguma coisa se concluiu. Caraca! Mais movimento. Mais uma carta que fala sobre viagens. Aqui eu sinto pequenas movimentações. 6 de espadas, pra mim, ele é sim uma carta de afastamento, tá? Mas aí veio o julgamento que também fala de um retorno. Ai, não sei. E aí a estrela que veio com essa carta aqui dá esperança. Ai, que esperança, né? Então, é como se alguém fosse receber algum tipo de movimento que vai... É como se fosse acordar alguma coisa que estava adormecida. Isso vai trazer algum nível de esperança para você. É provável que isso esteja relacionado com algo que envolve o seu coração. Com algo que envolve, talvez, ou a sua espiritualidade aqui. Pode ser uma mensagem da espiritualidade também, por que não? Com essa carta da estrela. Então, é uma carta de muita sensualidade também. Então, pode ser uma pessoa que te chame essa atenção. Ou, como eu falei, inclusive ela pode estar conversando até com a outra rodada de cartas. Estrela tem forte a energia de aquário, câncer aqui. Aquário, câncer. Um carro, né? Carta do carro. Aqui também essas duas cartas me mostram muito, aqui, algum nível, uma conexão espiritual, uma bênção que vem dos céus, algo sendo curado ou sutilizado, porque a estrela, ela também fala sobre momento de recuperação e cura, né? Cura, seja emocional, mental também. Lembra que saiu esse 10 de espadas que fala sobre um esgotamento, algo que chega ao fim. Então, é como se até para alguma pessoa aí, nos próximos momentos, está indo para águas mais calmas. Então, é como se dissesse assim, para que você não perca a esperança, porque você está sendo orientado pelo divino de alguma forma.
E nem sempre isso é tão bonitinho, tá? Nem sempre. Às vezes é, né? Às vezes é. A estrela, ela também é uma carta que me fala bastante sobre liberdade, sobre fé, esperança, cura e superação. E aí, né, com esse 4 de espadas aqui, me vem muito uma questão, assim, de alguém realmente se recuperando de uma certa exaustão. Também tô vendo aqui como se fosse uma pessoa que tá... sabe quando você comete erros em sua vida e você se dá conta desses erros e você procura uma redenção? Não necessariamente a gente está falando sobre você pagar penitência cristã, não é isso. Sem culpa católica aqui no meu canal, pelo amor de Deus. Mas eu tô falando sobre algum tipo de redenção através das suas ações, através do seu bom senso. O 6 de espadas, ele vai estar falando de sair de um movimento que traz um tanto quanto de injustiça, de injúria. Nossa, veio a palavra muito específica, né? Injúria. É como se a espiritualidade, às vezes, te tirasse alguma coisa para poder te ajudar a se recuperar. Cara, são bonitas as cartas, mas para alguns aqui a coisa pode ser na marra, sabe? A se recuperar de instabilidade, de insistência, de consumos excessivos, sabe? Eu ouvi uma coisa assim de... como se a tua própria espiritualidade dissesse assim: será que eu vou ter que tirar tudo de você mesmo para você não ir por esse caminho? Eu vou ter que fechar todos os outros caminhos para você se dar conta? Eu acho que isso meio que já aconteceu, né? Sem você nem perceber. E na verdade, a isso vira a luz, já tá saindo, você já tá começando a sair desse processo. Existe uma renovação para acontecer aqui. Olha ali a carta do julgamento, né? Se você não muda, nada muda. Musicalidade é o julgamento também é uma carta que fala sobre musicalidade, sobre... talvez você trazendo alguma coisa para alguém que não estava mais nem esperando, né? Acho que essa pessoa achou que tu tinha deixado ele ou ela na Deus dará. E aí você traz isso e... é como se fosse um acerto de contas aqui também. A estrela, ela vem me falar... ó, o As de Copas, nossa... ele vem muito nesse sentido de amor genuíno, de um coração, de... essas duas cartas aqui também me falam sobre perdão, também falam sobre orações sendo atendidas. A estrela, por si só, ela tem essa energia mais pura. Eu ouso dizer que às vezes até ingênua, mas às vezes é essa ingenuidade que a gente precisa, porque o coração já tá tão lascado. Porque, assim, é como se alguém, tipo, começasse a voltar a sonhar novamente. Ou, no mínimo, ter uma dose de esperança. Eu lembro uma vez que eu era novinha e eu falar assim pra uma pessoa: nossa, mas a esperança, ela é a última que morre, né? Aí a pessoa veio me falou assim: nossa, mas ela é a primeira que te mata. Eu fiquei, isso não faz sentido pra mim. Enfim, tem um encerramento aqui, de qualquer forma. Eu não entendi muito bem do que, porque para alguns isso pode estar até relacionado à questão de recuperação na saúde. Saúde mental, saúde emocional, né? Física mesmo. Enfim. Mas eu tô vendo aqui que existe uma transformação e uma mudança, que ela é um pouco kármica, é um pouco inusitada, meio repentina. Mas é como se, tipo, realmente tem um fim aqui, né? Um fim. O 10 de espadas, ele mostra isso. Um fim de um ciclo.
Sabe, Virgem, é porque eu tô vendo aqui que algumas pessoas estão trazendo mais leveza para a própria vida. E isso consiste em você olhar bem nas entrelinhas das dinâmicas de relacionamento que você tem e com isso você observar como sutilmente você pode estar sendo ou desrespeitado ou desvalorizado e coisas nesse sentido, porque aqui tem encerramentos aqui, ó. O 10 de espadas, ele aponta um pouco isso, né? Mas tá tudo bem. Entenda que está tudo bem. Olha só, porque aqui veio o 10 de espadas, aí a sequência das cartas que vem depois do 10 veio um Ás de copas, né? Então, um presente do divino, uma energia bem amorosa te rondando, te rodeando. Um amor crístico. Então, nesse momento, assim, eu até vejo que, para alguns aí, essa espontaneidade, ela exige de você, você se libertar do julgamento de alguma situação, sabe? O julgamento, ele me vem muito numa energia de despertar também, de acordar para a vida. Ou alguma coisa que estava guardada dentro de você, ela ressurge, ela renasce. É uma carta que fala muito sobre renascimento. Em várias dimensões. Pessoas muito musicais aqui também, né? Você tá vendo na carta que tem aqui várias coisinhas de música. Tá. Certo, essa é a mensagem da segunda rodada. Vamos ver o que vem na terceira. Isso aqui também pode indicar alguém num processo de estar indo na direção de relações que são menos densas do que viveu no passado, sabe? Isso independente do que tipo de relação que a gente tá falando. Só que, por incrível que pareça, para você ser leve, você precisa ser duro algumas vezes. Dura, sei lá, sabe? E não é nem uma dureza de crueldade. Eu acho que vai mais num aspecto de integridade mesmo. Dos seus valores, da sua moral, de quem você é. Mas a estrela, ela também mostra muito, assim, destaque, né? De alguma forma, um virginiano ou uma virginiana chamando a atenção. Gente, a carta que queria sair de novo. As de copas, 10 de espadas. Tá. Terceira rodada. O que mais que a gente pode falar nessa leitura? Para os virginianos, virginianas, lindos, queridos, queridas. O que mais para Virgem? Signo de Virgem. Cara, esse As de Copas, ele quer porque quer sair, né? As de Copas tem vários significados, inclusive o amor próprio, tá? Ele é o primeiro de todos. É uma carta também que fala muito sobre a bênção do Santo Graal. O alimento do espírito. E alguém provavelmente seguindo o coração, né? Tem uma coisa assim nesse sentido. É uma carta que também fala sobre perdão, sobre auto-perdão. Muita gratidão eu tô vendo aqui também. Então, é como até mesmo que nos próximos momentos alguma pessoa de Virgem vai se sentir grato ou grata. Um pouco mais, talvez, do que você estivesse se sentindo antes. Aqui é uma energia que tá se alinhando com o coração. Esse As de Copas, ele tá aparecendo aqui tem uns 3 dias já, né? Nas leituras de Virgem. Ave Maria. 5 de espadas, socorro. Cinco de espadas, ele pode ser, geralmente, é uma energia que é um pouco sem filtro.
É alguém que não tem muitos filtros, não aprendeu a ter limites ou valores. Vamos ver o que mais que sai aqui? Eu não vou dizer que é uma vitória sem honra, porque eu não tô vendo isso aqui. Pelo menos ainda não. 5, a força. Ás de ouros. Que é isso aqui que vai acontecer? Mais um ás, olha só. Gente, essas energias de novos inícios, elas estão muito, né, chamando muita atenção nesses últimos momentos. Nove de ouros e a lua. Eita. A lua, ela é um campo de muita incerteza, né? Ou até mesmo de um certo ressentimento aqui. Na energia de alguém. Pode ser sua, pode ser de outra pessoa com relação a você. Porque assim, a força, muitas vezes, quando a gente tem que resolver uma situação que ela é um pouco difícil ou um pouco desafiadora, ela é uma carta que assim, mesmo que isso te intimide, você precisa continuar fazendo o movimento. Você precisa continuar o fluxo, mesmo que... E aí exige um certo autocontrole, porque assim, vamos supor que é duas pessoas conversando aqui, tendo uma conversa difícil, ou algo que sei lá, exemplo, né? E aí a força, ela é assim, quando você tá internamente com o autocontrole que permite que você atravesse algumas sombras suas para poder lidar com alguém de uma maneira mais elevada, no mínimo um pouco diplomática e harmoniosa. Tem um pouco desta vibe aqui, tá? Energias fortes que nós temos aqui, Leão e Câncer. De novo. Vamos ver se a cigana Sibila fofoquerita fala um pouco mais sobre essa segunda rodada de cartas. A lua, inclusive, ela pode representar algum nível de melancolia, né? Também tô vendo aqui uma pessoa que ela percebe que você tá se colocando em primeiro lugar e que você meio que se afastou dessa pessoa. Eu sinto aqui coisa meio romântica, tá? Você se... E não necessariamente você... Talvez você queria ter algo com essa pessoa, talvez você queria ter algo mais sério com essa pessoa, que essa pessoa se aproximasse de você. Mas ela provavelmente não fez, ou ela escolheu outra pessoa ao invés de você. Só que aí é que tá. Essa pessoa que fez essa escolha, ela olha pra você, ela vê o teu 9 de ouros. Ela vê você vibrando nessa energia aqui. De independência ou de bem-estar, de alguma forma. Até de se sair muito bem sozinho ou sozinha. E eu sinto que ficou algo não dito aqui ainda, né? Que ficou algo
E eu não tô dizendo que vai acontecer alguma coisa, pelo menos não nesse momento. Mas eu vejo que esse 5 de espadas pode ser o sentimento dessa pessoa. Talvez ela tenha, né, escolhido outra pessoa por motivos de diferenças, de receio do julgamento alheio, ou até mesmo de se sentir intimidado ou intimidada, de tipo, não sei se eu vou peitar isso, né? Eu quero, mas será que eu sustento? Será? Tá. O que mais que a gente vê nessa terceira rodada? Ganhos inesperados. Sorte. Duas cartas que falam sobre algum tipo de abundância a nível financeiro, provavelmente. A gente tá chegando ali mais pro final da semana, né? Eu vejo pessoas tomando vinho, ficando ali tranquilo no seu canto, né? O que mais que a gente pode falar aqui, né? Eu só tenho que me atentar porque eu acabo esquecendo, né? Eu acho que a gente já tá na terceira rodada de cartas. Viagem. A viagem. Em cima do Ás de Copas. Amores distantes. Inclusive é uma carta que ela também fala sobre evolução espiritual. Sabe o que eu vi aqui também? Nossa, gente, talvez algumas pessoas vão me julgar, mas eu olhei pro cavalo branco e me veio na mente uma coisa que aconteceu com um pobre animal. Aí, algumas pessoas, provavelmente no Brasil, devem ter visto, né, essa notícia. E aí, como a gente tá numa energia assim mais geral de acontecimentos, então pode ser, né, sobre isso também. Ainda mais com esse 5 de espadas aqui, que às vezes é uma carta que não tem muita honra, né? E aí eu lembro de ter visto essa notícia. Eu não sei nem se eu deveria comentar isso aqui, mas foi um ato muito cruel que um cara fez com um pobre animal por maldade, assim, sabe? Eu não quero entrar em detalhes, mas ele foi muito cruel com o coitado do cavalo. O cavalo morreu, obviamente, né? Mas eu honestamente penso que essa pessoa, ela merecia tanta magia de destruição no rabo dela. Tanta. Tanta. Meu Deus. Eu sigo alguns perfis, né, de magia no meu Insta. De magos, bruxas, feiticeiros, etc. Gosto muito. E aí, e aí, né, eu vi um feitiço coletivo de uma magia que falava sobre que essa magia, no caso, era tipo de destruição mesmo. Só que para pessoas para misóginos, para homens misóginos, né? Aí eu vi que os caras lá colocou a foto daquele cara que deu 26 socos numa mulher. E desfigurou ela todinha, né? Aí na hora eu fui ver nos comentários, né? Eu ia comentar bem assim, da próxima vez coloca o nome do cara do cavalo. Aí eu fui olhar nos comentários, tinha, tipo, várias pessoas falando isso. Eu fiquei, nossa, ainda bem que eu não estou sozinha nessa. Enfim, né? Fugi total, assim, da energia da leitura. Mas foi por conta da carta do cavalo que apareceu. Vamos voltar, né? Pra cá. O que a gente pode falar aqui pra Virgem? E assim, pode me julgar aí à vontade. Você do outro lado, eu não tô nem aí. Pra mim, o cara merecia mesmo.
Quem devia ter sido... Nossa senhora, velho. Foca aqui, transmuta. Vamos lá. O que a gente pode falar pra Virgem? Tá vindo muita energia de solidez aqui também, né? Mas ao mesmo tempo tem um desgosto ou algum tipo de incerteza. De novo essa carta desesperado por ciúmes, velho. Estranho. Tô vendo aqui pessoas que vão receber talvez convites pra sair e eu vejo você tipo assim, vou nada. Vou ficar em casa, descansando. Claro que não é pra todo mundo, obviamente, né? Mas eu senti uma vibe meio assim, vou nada. Pequenas viagens, eu tô falando pequenas viagens, tipo cidade, de uma cidade pra outra também, pode ser, tá? Por causa da carta do cavaleiro. E pode indicar também uma pessoa chegando na sua vida, né? As de copas. Eu foquei na palavra reconciliação e harmonia. É como se nos próximos momentos fosse um período para você se reconciliar, talvez com a sua rotina, focar em alguma coisa nesse sentido, sabe? Sólido, familiar. É uma carta que fala sobre segurança e talvez algum tipo de resolução a nível de família. Se você estava tendo muita discórdia dentro de casa, isso poderia estar sendo energias enviadas mesmo de outras pessoas. Talvez até por isso que tenha saído a carta de defumação na leitura passada. Uhum. Existe uma libertação acontecendo. E ela vem por conta de uma constância no movimento, ou numa ação, ou numa fé, ou num gesto de autocuidado que você tem. Então você se liberta. Tem alguma glória aqui. Perseverança, otimismo. Tem alguma coisa que tá meio estranha. Olha aqui, a lua, né? A lua, às vezes, ela fala de ciúme também. Instabilidade emocional. Raiva ou consumo de drogas. Eu acho que você tá questionando a lealdade de alguém. Mas e a sua? Tá em dia? Tá. E algumas pessoas aqui realmente vão. Lembra que eu falei, né, sobre alguém que vai olhar uma pessoa de longe, assim, ficar, ai meu Deus, por que eu não fiz essa escolha? Ou tipo, né? E aí essa energia da reunião aqui pode até dizer sobre isso mesmo. Dessa pessoa meio que cooperando com você de alguma forma, mas num nível bem controlado. Eu também vi uma carta, eu vi uma energia aqui que fala sobre reencontros e nova fase para a Virgem. Então, alguém realmente entrando numa nova fase de vida, né? Algum tipo de tensão que você está sentindo, você encontra uma solução para isso. Pode ser que um presente, o As de Ouros, ele pode ser alguma coisa material, alguma compra que você faz, alguma coisa que você dá, algo, sabe? E é como se alguém olhasse assim, mano, será que isso aqui não é uma falsa esperança, não? Algum tipo de preocupação sobre uma nova situação, uma nova solução. É como se você tivesse ainda um pouco desacreditado de algumas coisas que você mesmo tá botando, que tá semeando, que tá plantando, né? Porque, olha, dois ases aqui.
Vamos ver agora mensagens finais aqui. Rodada de oráculos. Nossa, velho, o tempo passa muito rápido quando eu tô fazendo leitura pra vocês. Eu não vejo nem... Aí quando eu vejo, daqui a pouco o vídeo já tá lá pra não sei quantos minutos. Mas eu ficaria fazendo isso o dia inteiro. Isso aqui. Confie e prospere. Guardiã da magia. A erudita, cresça na sua situação atual. Cresça dentro da situação atual, tirar mais 3. O caçador, detecte seus medos e desejos. Ai, guardião do fogo, acenda suas paixões. Eita, e aí pulou a querida aqui. O que vai acontecer aí, virgem? Nossa. Interessante, deixa eu melhorar essa câmera aqui. E o Mano Jesus aqui ainda, debaixo do deck. E o Pai Celestial. Aprenda com as experiências espirituais. É como se dissesse que situações que você tem vivenciado nesses... Olha só o que é... debaixo do deck. Ai, ai. Então, né? Volta, foca. É como se aqui estivesse dizendo que as coisas que você tem vivenciado, elas também têm o seu tom de aprendizado espiritual, que envolve um caminho, uma experiência. E é como se dissesse que tanto você aprende com a experiência alheia, como vice-versa. E assim, independente se é... Porque assim, a carta O Grande Mestre, ela se refere à energia de Jesus. Só que aqui também tem o outro lado da moeda, tá? Ser Nunus, ou... mas é porque não gosto de dizer que seria o diabo, né? Mas... Enfim. É o caçador, o chifrudo. E quando eu falo chifrudo aqui... Ai, gente, será que alguém aqui tem síndrome de Cornélius? Cornélius? Cuidado, hein? Mas assim, vamos lá, foca aqui. Confie e prospere. Essa primeira carta, ela vem muito no sentido de um novo começo se aproximando para você. Cresça dentro da situação atual. Então, assim, é como se dissesse até para alguém que você mantenha o seu movimento, se você acha que está fazendo sentido para você, né? Ali a carta da erudita. Essa carta da erudita, ela fala sobre comprometimento, confiabilidade. Algumas características que às vezes faltam às gerações mais novas, né? Nem sempre também, não é uma regra, mas são coisas que trazem... Eu tô vendo você prosperando, eu tô vendo você amadurecendo. Independente da sua idade, porque às vezes a gente pode ter uma idade longa e ter atitudes de menino, de menina, né? E aqui eu tô vendo uma maturidade, um olhar sábio. Não sai a carta do sábio, mas veio aqui. Inclusive, essa carta do Grande Mestre, ele fala assim, a sua vida ela pode ser extremamente comum e você não precisa estar dentro necessariamente de uma igreja, de um templo. E... sabe? Mas que ela é cheia de espiritualidade. É um pouco isso. E às vezes, até as nossas experiências sexuais e de paixão, as nossas paixões, o ato de se soltar, de se descobrir, de prosperar em alguma área que você acha que faz sentido, mesmo não sendo sobre o que eu acabei de falar, também são experiências espirituais. Então é isso. É como se falasse assim, aprenda com a experiência
de quem sabe mais. Pode ser. Confie e Prospere é uma carta maravilhosa porque ela fala sobre destaque também, Virgem. Eu adoro essa carta. Inclusive, me lembrou do ritual do cervo. Algumas pessoas do canal participaram junto comigo desse ritual, dessa magia. Ele é uma carta que também fala sobre regeneração. Então, existe algo sendo regenerado. É como se a sua galhada, a sua coroa, algo que foi dado naturalmente do divino para você, uma característica sua que pode ter sido perdida ou estava desgastada, ela se regenera. Tá? Desbloqueie a magia interior. Então, aqui é realmente alguém, talvez até voltando a se conectar mais com a espiritualidade. Existe muito da mão deles nesse momento que você está vivenciando. Até nas partes desafiadoras, né? Sem romantizar aqui. Até nas partes desafiadoras, até nas posturas que você precisa tomar, até nos ressentimentos e nos receios, que seja. Se é para você sair de um lugar, eles vão colocar incômodo. Se é para você falar alguma coisa, eles vão te incomodar até você falar. E aqui é alguém que tem que falar e não é para falar de qualquer jeito, não. É para falar igual gente. Nossa, babado. Ó, já engasguei. E a gente sabe que, né, garganta é chakra laríngeo. Fala, comunicação. Tô vendo até mulheres, assim, mais velhas também, ó. Se empoderando, bonito, tá? Cresça dentro da situação atual, liberte a sua natureza selvagem. Eu gosto muito dessa carta. Eu adoro a carta da loba. Ela me lembra muito a energia da rainha de paus. Eu não sei o que você tem feito, mas aqui é como se dissesse assim, que você deve crescer dentro dessa situação. Algo que te traz paixão, algo que te traz um fogo que renova a sua personalidade, às vezes até a sua aparência. Confie e prospere nesse movimento. Inclusive o servo, ele também é uma energia de prosperidade a nível financeiro, tá? Retorno financeiro, algum tipo de crescimento, algo que às vezes pode até ser melhor do que você espera. Algum projeto, né? Que você esteja investindo, seja ele mais voltado para você, para os seus hobbies ou para a sua saúde, enfim, né? Tem um pouco disso aqui. Porque o cervo, ele é um animal muito bonito, muito belo. Ele tem essa pompa elegante, só que se ele precisar, ele é um bicho muito forte também. E ele pode ser muito violento e territorialista. Então, é os dois lados da moeda, né? São qualidades, são atributos. E é como se existisse algo aqui sendo desbloqueado no campo de alguém. Esses dias, né, uma amiga minha me mandou um Reels pra mim, que era tipo uma mulher, e aí ela tava dançando, ela tava tipo dançando um funk mesmo, rebolando o quadril. E aí ela falava, né, sobre que realmente essa área, a gente guarda nossas águas internas. Então, vira e mexe, é bom você dar uma remexida, sabe? E, tipo, não necessariamente, claro, né? Você não precisa dançar um funk, mas é bom também. Aquelas. Ai, gente. Os homens, você pode mexer o seu corpo, você não precisa necessariamente mexer o quadril, mas a parte da pelve, né? Ela é onde fica o nosso chakra sacral, que veio aqui, ó, o guardião do fogo, acenda as suas paixões. Então, é como se para alguns esse chakra ele vai estar evidenciado. O sacral e o básico, principalmente. Que é, né, enfim,
algo que nos conecta mais à terra e ao nosso corpo e às nossas paixões. É aquilo que faz a gente se sentir vivo. E a força da nossa libido, ela não apenas serve pra gente cocriar, sabe? Ou procriar. Ela também serve pra gente cocriar coisas dentro da nossa realidade que não necessariamente precisa estar associado com a sexualidade. Pode ter a ver com as paixões que a gente tem. Você pode se apaixonar por si mesmo, pelo seu trabalho, por algo que você está fazendo, por uma nova versão de você que você quer se tornar. Enfim, detecte seus medos e desejos. E aí tem uma tensão aqui, né, pelo visto, entre uma situação, pode ser entre uma pessoa e outra, por que não? Porque ao mesmo tempo existem medos, e esses medos eu sinto que eles estão colocando uma certa barreira numa história ou numa situação, né? Eu acho que pode ser uma autopreservação aqui. Mas também existe um desejo e um desejo muito forte, né? Porque ela faz assim, ó, 3 cartas disso. Então, lembra que saiu ali na primeira rodada ou na segunda, eu nem lembro mais. Mas eu lembro que saiu a energia da estrela, né? A carta da estrela, ela no tarô tradicional, é uma carta que representa nudez, corpo. Aí eu fui pegar o deck aqui, né? E debaixo dele tava Rainha de Elfame, magia e beleza. Entrando em contato com esse lado, sabe? Um borogodói. Liberte sua natureza selvagem. Chocada? Então tem paixão aqui, né? Tem vivência, tem experiências chegando, provavelmente. A chama da paixão, ela é bem-vinda. Quando essa carta aparece, ele é um anjo e ele é um guardião do fogo. Debaixo da guardiã da magia, eu posso dizer que aqui também temos questões com magias com fogo, minhas preferidas, inclusive. Magia com fogo, né? Transmutação, ação, né? São coisas que movimentam a energia de uma forma rápida. Purificação. Mas aqui é como se, tipo, alguém precisasse meio que estar mais desinibido, sei lá. Ou será? Enfim. Vamos ver o que mais. Destino. Eita! Destino, virgem. É uma carta forte, né? Essa palavra por si só ela é forte. É isso. Tem algumas coisas que são destino. Mas ela vem também, ó, para chamar atenção para alguém com alguma coisa que fala assim: quando o mesmo fato reincide muitas vezes em sua vida, não deixe-o passar despercebido. Presta atenção nele. Com certeza ele faz parte do seu destino e revela algo importante para o seu crescimento. Um livro sendo aberto, né? O que mais? Realização. Caraca! Alguém aí vai realizar um desejo, né? Isso não precisa necessariamente ser agora, mas pode ser também, né? Para a realização de qualquer desejo é preciso fé, coragem e imaginação. A fé para acreditar que todo desejo que nasce no coração pode ser realizado. Coragem para ir em busca e imaginação para visualizar o seu desejo realizado. E eu tô sentindo que eu tô falando com pessoas que têm uma imaginação aqui bem interessante, né? Aflorada. Detalhes, né? Quanto mais riqueza de detalhes, melhor para o universo trazer isso para você. A Guardiã da Magia, ela também pode ser uma carta de lei da atração, tá? Ixi. Alma. A alma humana atesta durante o sono o que fez durante o dia. Se deseja um sono tranquilo, observa bem os seus atos e evita a mentira. Essa questão de evitar a mentira, às vezes é sobre você evitar a mentira para si mesmo também. Sabe quando a gente quer ficar mentindo para si mesmo? Né? Enfim, você pode até achar que é normal. Ai, tá bom. Vamos seguir vida. E não.
Não é assim que funciona. Porque, tipo, alguma coisa dentro de você começa a... Ainda mais se você for uma pessoa, assim, que não consegue ser... Tipo, ficar, né? Tipo assim, não consegue ser incoerente com a sua alma, né? Assim, pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, tipo, são coisas assim, ou você fala ou você somatiza no teu corpo. E aí, você vai escolher o quê? Eu prefiro falar do que somatizar, francamente, né? Então, às vezes também é sobre ser honesto consigo mesmo aqui. Talvez exista aqui, né, uma questão com sono também, precisando ser vista. Intuição, preste atenção no momento. Logo, você terá que fazer uma escolha entre dois caminhos. Antes de recorrer a outras pessoas, escute a sua intuição. Eu tô achando que essa escolha entre dois caminhos pode ser duas pessoas? Pode, para alguém pode, viu? Ainda mais que apareceu aqui o Guardião do Fogo, o Caçador, né? A Erudita, a Loba. Muita gente aqui nessas casas. Mais uma. Inconsciente. Muitas vezes o destino nos conduz ao que inconscientemente arrastamos e resistimos. Ai, credo. Capacidade. Sua capacidade de amar é proporcional à sua capacidade de encontrar uma pessoa que consiga despertar a sua capacidade de amar. Para quem não sabe o que qualquer caminho serve, né? Para quem não sabe o que quer, se você sabe muito bem estabelecido o que você quer, é só você ir na direção. E não ficar igual a barata tonta na vida, né? Cresça dentro da situação atual. E aí vem aqui de baixo também, a última. Revelação. Tem alguma coisa que vai ser revelada para você. Eu sinto que alguém pode revelar uma intenção, um desejo. Algo vem à luz, né? Eu sinto até mesmo uma questão assim de alguma pessoa querendo retornar na tua energia depois de ter vacilado com você. Ou de ter, tipo, te ignorado, feito o sonso, a sonsa, né? Então, uma coisa assim. Revelação. Reconhecer quando está errado é sempre um momento de grande revelação. A dor de assumir um comportamento negativo é menor do que a dor de permanecer no mesmo ponto. Eu concordo pra caramba com isso aqui. Enfim, né? Já porque a gente tá falando também de destino, de alma, de inconsciente. Meu Deus. E aí, né, chegamos a 1 hora de leitura. Eu lembro de umas pessoas também reclamando sobre a velocidade da energia, então eu vou postar assim mesmo. E é isso. Essa aqui nós temos para quarta-feira de hoje. Leitura de quarta, mas independente se você tá assistindo ela numa quarta-feira ou não, né? Podem ter coisas aqui para você. Energia é atemporal. Certo, Virgem? Um beijo no teu coração para tu que chegou até aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vem fazer parte da nossa egrégora de Serpentes da Luz. E um beijo e até amanhã. Bye, bye.